Olá a todos, estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Cálculo 3 e hoje falaremos sobre três operações envolvendo vetores: produto escalar, produto vetorial e produto misto. Então iniciemos com o produto escalar. Então, dados dois vetores U e V, por exemplo em R3, que são conhecidas as suas coordenadas, então U é x1, y1, z1 e v é x2, y2, z2, o produto escalar nós vamos representar por u ponto v e será definido como sendo o produto de cada coordenadas e somadas. Ou seja, x1 multiplicado por x2, a primeira coordenada de u multiplicada pela primeira coordenada de v, mais a segunda coordenada de u multiplicado pela segunda coordenada de v, mais a terceira coordenada de u multiplicada pela terceira coordenada de v. Evidentemente, se os vetores são do R2, basta apagar esse último termo e temos o produto escalar em R2. O produto escalar satisfaz algumas propriedades importantes. Vejamos. Como colocado aqui no livro do Thomas, o produto escalar é comutativo, ou seja, eu posso trocar a ordem e o resultado não se altera. As constantes multiplicando os vetores podem ser colocadas tanto num vetor quanto no outro ou quanto na frente deles. O produto por escalar é distributivo com respeito à soma. Significa que quando eu tiver o produto de um vetor pela soma de outros dois, eu posso distribuir, ficando com isso. Há uma relação interessante entre produto escalar e a norma. O produto escalar de um vetor por ele mesmo é a norma ao quadrado. E se eu multiplico o vetor nulo por qualquer vetor, eu obterei o número zero. Outra notação que pode ser utilizada para o produto escalar é essa aqui. Então, qualquer uma dessas duas notações será utilizada ao longo do curso. E o produto escalar está intimamente relacionado com a noção de ângulos entre vetores. Vejamos. Para isso, primeiro vamos definir o que é ângulo entre vetores. Então, dados dois vetores U e V em R3, R2 seria exatamente análogo, o ângulo entre eles é o ângulo formado quando eu considero os dois vetores com o mesmo ponto inicial. E nesse caso, note que há dois ângulos formados. Esse maior e esse menor. O ângulo, por definição, sempre será o menor ângulo formado entre eles. Portanto, o ângulo entre dois vetores está sempre entre 0 e π, ou seja, 0 e 180. Assim, se eu denotar por θ esse ângulo entre esses dois vetores quaisquer, o ângulo entre eles sempre está entre 0 e 180, 0 e π. E qual é a relação entre ângulos e o produto escalar? É a seguinte proposição. O produto escalar entre dois vetores é igual ao cosseno do ângulo entre eles multiplicado pela norma de cada um deles. Então, para treinar as propriedades de produto escalar e de norma, vamos fazer rapidamente a demonstração deste resultado. Então, suponha que você tem esse vetor U aqui, o vetor V aqui, esse é o θ, o ângulo formado entre esses dois vetores, e eu vou completar esse triângulo com esse segmento, com esse vetor aqui. Esse vetor é o vetor final menos inicial. Então é final menos inicial. Nesse triângulo eu vou aplicar a lei dos cossenos. Ela vai me dizer que este tamanho ao quadrado, esse tamanho é a norma de U menos V ao quadrado. É igual
a esse tamanho ao quadrado mais esse tamanho ao quadrado menos 2 vezes o cosseno do ângulo θ por esse tamanho e esse tamanho, ou seja, norma de U, norma de V. É isso que afirma a lei dos cossenos. Agora eu vou calcular essa primeira parcela utilizando as propriedades de produto interno. Como nós acabamos de ver, a norma de um vetor ao quadrado, no caso o vetor é U menos V, é igual ao produto interno desse vetor por ele mesmo. E aqui eu posso aplicar a propriedade distributiva do produto interno. Aplicando essa propriedade, eu obtenho primeiro com primeiro, vai dar a norma de U ao quadrado. Primeiro daqui com esse segundo, vai dar menos U produto escalar com V. Primeiro daqui com o primeiro daqui, vai dar menos V escalar U. O segundo daqui com o segundo daqui, vai dar produto mais produto escalar de V com V, que é a norma de V ao quadrado. Novamente usando a propriedade do produto escalar, aqui eu posso comutar, então essas duas quantidades são iguais, então eu posso escrever simplesmente como norma de U ao quadrado menos 2 vezes o produto escalar de 1 por V mais norma de V ao quadrado. E agora eu só tenho que substituir essa parcela bem aqui. Com isso nós vamos obter que esse fator aqui é exatamente igual a esse aqui. Agora eu começo a cancelar os termos iguais. Esse com esse com esse, restando apenas menos 2 produto escalar de U com V igual a esse aqui, menos 2 cosseno de θ, norma de U, norma de V. Por fim, cancelando o menos 2, obtemos então a relação desejada. Com isso, podemos falar sobre o que seriam vetores ortogonais. Então, diremos que dois vetores não nulos são ortogonais ou perpendiculares se o produto escalar entre eles é igual a zero. Nota que, pela relação que nós acabamos de obter, se o produto escalar entre eles é igual a zero, isso significa dizer que o cosseno do θ, produto com a norma de U, produto com a norma de V, é igual a zero. Então, quem é zero aqui é o cosseno do θ. Ele é o único que pode ser zero nesse produto. E como o θ está entre 0 e π, esse θ só pode ser o π sobre 2. Logo, o ângulo formado por eles é de π sobre 2. Então, usando essa fórmula, também podemos relacionar o ângulo formado entre os vetores com o sinal do produto escalar. Como assim? Se, por exemplo, o ângulo entre os dois vetores está entre 0 e π sobre 2, então, nesse caso, o cosseno de θ é positivo. Logo, o produto escalar de U por V vai ser positivo. E vale a volta também. Se o θ for π sobre 2, então o cosseno do ângulo entre eles, o cosseno de θ será zero e, portanto, o produto escalar vai ser zero. E vale também a volta. E por último,
de forma semelhante, se o θ estiver entre π sobre 2 e π, então o produto escalar é negativo. Se somente se. E aqui vale inclusive quando o ângulo entre eles é zero. Vejamos um exemplo. Vejamos esse exemplo. Dado dois vetores u e v, conforme esta figura, determinar o vetor w, que é esse vetor aqui. Ora, nota que o vetor w é um vetor na direção do vetor v e tem um certo tamanho que nós somos capazes de determinar esse tamanho usando trigonometria. Então, novamente, estamos naquela mesma situação de determinar um vetor com uma certa norma dada, com uma certa direção dada. Então, como nós fizemos na aula anterior, eu preciso determinar a intensidade e determinar um vetor unitário com a mesma direção e sentido requerida para o vetor W que nós estamos buscando. Então, vamos para a intensidade. Para determinar a intensidade, eu quero determinar o tamanho desse vetor. E para isso, eu posso usar esse triângulo e as relações trigonométricas. Então, usando o cosseno do ângulo θ, o cosseno do ângulo θ vai relacionar esse tamanho com esse tamanho que é a hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo θ será o cateto adjacente, que é esse tamanho, que é o tamanho do vetor W, dividido pela hipotenusa, que é o tamanho do vetor U. Portanto, o tamanho do vetor W, a sua intensidade, é a norma de U vezes o cosseno do ângulo θ. Então, aqui temos a intensidade do vetor. Agora, determinaremos a direção e sentido. Para isso, basta determinar um vetor que tenha a mesma direção e sentido do vetor W que eu estou procurando. Ora, basta pegar o próprio vetor V e normalizar ele. Então, é o próprio V normalizado. Com isso, nós concluímos que o vetor W que nós estamos procurando é simplesmente o produto dessa intensidade pelo vetor unitário que tem a mesma direção e sentido do vetor W. Está aqui o vetor W que nós queríamos. Para escrever de uma outra forma, nota que faltava apenas a norma de V aqui para que eu tivesse a fórmula do produto escalar. Então, se eu acrescentar a norma de V aqui no numerador e também no denominador, então vou colocar uma norma de V aqui também, para não alterar o resultado. Essa parcela aqui é justamente o produto escalar. E este vetor importante, ele recebe o nome. Ele é a projeção do vetor U na direção do vetor V. Então, vamos dar um nome para ele. Será denotado dessa forma. Então, como acabamos de deduzir, ele é o produto escalar do vetor U pelo vetor V normalizado multiplicado pelo vetor V normalizado. E essa é a projeção do vetor U na direção do vetor V. Projeção ortogonal. Vamos falar agora sobre o produto vetorial. Mas para isso, primeiro vamos deduzir uma fórmula para a área do paralelogramo formado por dois vetores. Então considere a seguinte situação. Temos dois vetores, U e V, e podemos considerar esse paralelogramo formado por eles. A minha pergunta é: qual é a área desse paralelogramo? Pois bem, a área desse paralelogramo, como qualquer paralelogramo, pode ser
calculada via o produto da base pela altura. Então, nós temos que determinar a altura. A área é igual ao produto da base, a base tem tamanho norma de V, multiplicado pela altura H. Para determinar H, eu posso novamente usar as relações trigonométricas. Agora eu estou relacionando o cateto oposto com a hipotenusa. Logo, a relação utilizada será o seno. Então, isso daqui é norma de U, seno do ângulo θ. Assim, a área do paralelogramo é dado por essa forma. Produto da norma de U pela norma de V, seno do ângulo θ. Agora sim podemos definir o que seria o produto vetorial. Então, suponha que são dados dois vetores não nulos. Nós definimos o produto vetorial de U com V como sendo um vetor na direção ortogonal ao plano formado pelos dois vetores e usando a regra da mão direita e com a norma igual à área do paralelogramo formado pelos vetores U e V. Ou seja, mais uma vez estamos com aquela situação de expressar um vetor com uma certa direção e sentido dada e com uma certa norma dada. Então, o que nós estamos definindo é um novo vetor que é chamado produto vetorial de U com V e usaremos essa seguinte notação. E ele é um novo vetor que tem a intensidade igual à área do paralelogramo e cuja direção e sentido é a direção e sentido ortogonal ao plano gerado por U e V, obedecendo a regra da mão direita. Isso significa que, quando eu posicionar minha mão e fizer aquele movimento de fechar os dedos, eu tenho que ir do U para o V. Do primeiro para o segundo, já que eu estou colocando o produto de U por V. E o meu dedão deverá apontar para a direção requerida. No caso, ao fazer este movimento, o dedão deverá apontar para cima. Então, essa é a direção e sentido do vetor U escalar V. E qual é o tamanho dele? Bem, o tamanho dele será, por definição, a área do paralelogramo, formado pelos vetores U e V. Então, conforme nós temos discutido, então, esse vetor que eu estou definindo, que é o vetor produto escalar de U com V, cuja notação é essa, é um vetor que tem intensidade que coincide com a área do paralelogramo, ou seja, norma de U por norma de V, seno do ângulo entre eles, entre esses vetores, multiplicado por um vetor normal, multiplicado por um vetor unitário que seja ortogonal aos vetores U e V, e o sentido seja escolhido conforme a regra da mão direita. No caso, esse vetor unitário aqui, apontando para cima, uma vez que os vetores estão nessa posição. Então, lembrem-se que o produto escalar de U por V é um vetor que tem intensidade, o seu tamanho coincide com a área do paralelogramo formado pelos vetores U e V, e é sempre ortogonal aos vetores U e V, por definição. Mas expressar isso algebricamente não é das formas mais práticas. Para isso, nós temos uma forma prática de fazer esse cálculo. Então, nós temos uma fórmula do determinante para o cálculo do produto vetorial. E essa é uma proposição que diz o seguinte: se você tem dois vetores em R3, que você conhece as coordenadas de cada um deles, o vetor U, que é x1, y1, z1, e o vetor V, que é x2,
y2, z2. Então, o novo vetor pode ser obtido por esse determinante, entre aspas, formado da seguinte forma. Na primeira linha você coloca os vetores da base canônica, os vetores canônicos do R3 e JK, conforme nós vimos na aula anterior. Na segunda linha você coloca as coordenadas da primeira entrada do vetor U. E na terceira linha você coloca as coordenadas do vetor V. E ao fazer esse cálculo, você irá obter o vetorial V. Nota que esse cálculo pode ser feito pelos determinantes menores, então o I com esse determinante para calcular na coordenada J, eu tomo esse determinante. Nota que o J está numa posição ímpar, porque ele corresponde ao elemento da primeira linha e segunda coluna. E somando esses números dá um número ímpar. Então eu acrescento menos. E por último, os elementos da componente K, que eu obtenho por esse menor. Como eu estou em uma entrada par, porque esse é o elemento da primeira linha e terceira coluna, então deixo o sinal positivo. Então, essa é a fórmula mais prática de se calcular o produto. Algumas propriedades desse produto, conforme o livro do Thomas, essas são algumas propriedades. Nota que, por exemplo, ele não é comutativo. Então, se você inverte a ordem do produto, você inverte o sinal do resultado. Isso pode ser visto, por exemplo, pelo fato de que o cálculo dele é feito a partir de um determinante. Se você mudar de posição duas linhas, você altera o sinal do determinante. Então utilizaremos essas propriedades sempre que necessárias. Vejamos um exemplo então, aplicando o produto vetorial. Bem, o exemplo pede que calculemos a área do triângulo de vértices, e aqui são dados os 3 vértices do triângulo. Ora, são dados 3 pontos A, B e C. Eu posso fazer, por exemplo, formar os vetores AC e AB. E se eu usar a fórmula que eu acabei de ver, eu posso calcular a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. Mas eu não quero a área do paralelogramo, quero a área do triângulo. Pois, a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Então, basta determinar AC e AB. Determino AC e AB. Em seguida, eu faço produto vetorial entre eles e tiro a norma. E isso vai me dar a área do paralelogramo. Mas eu não quero a área do paralelogramo, quero a área do triângulo, pois eu divido por 2. Essa é a área do triângulo que nós queremos. Então vamos fazer essa conta. Para determinar o vetor AC, eu tenho que subtrair o vetor C do vetor A. Então é a primeira coordenada menos a primeira coordenada desse.
a segunda coordenada desse menos a segunda coordenada desse, a terceira coordenada desse menos a terceira coordenada desse. Idem para o vetor AB. E aqui está o resultado. Aqui está o vetor AB. Agora eu vou determinar o produto vetorial utilizando a fórmula do determinante. Na primeira entrada, na segunda linha eu vou colocar 0, 1, menos 2. Na terceira linha eu vou colocar menos 1, 2 e 0. Agora eu vou fazer essa conta. Na componente I eu vou calcular esse menor aqui. 1 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 2 dá mais 4. E na componente J vai dar 0 vezes 0 dá 0. Menos, com esses menos aqui vai ficar menos. 1 vezes 2 dá 2J. Na direção K, 0 vezes 2 dá 0. Menos 1 vezes 1 vai dar mais 1. E eu coloco somente o vetor K. Agora, eu vou calcular a norma desse vetor. Isso é primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Tudo na raiz. Então, isso dá raiz de 21. Então, a área do triângulo que nós queremos é metade desse valor. Então, é raiz de 21 dividido por 2. Note que nós podemos calcular a área do triângulo sem mesmo ter uma visualização geométrica desses triângulos. Mas, para efeito de ilustração, vamos visualizar esse triângulo usando o GeoGebra. Estou aqui na tela do GeoGebra. Vamos marcar os 3 pontos. O ponto A, vamos marcar o ponto B e o ponto C. Aqui já tenho os 3 pontos marcados no espaço R3. Agora eu vou marcar os vetores AB e AC. Então eu vou selecionar o ponto A e o ponto B e eu formo o vetor AB. Selecionar o ponto A e o ponto C e eu formo o vetor AC. E aqui eu tenho os 2 vetores AB e AC. E o triângulo que nós calculamos a área é esse triângulo formado pelos pontos A, B e C. Nós calculamos esta área deste triângulo. Aqui nós podemos visualizar, mas nota que para fazer o cálculo nem precisamos ter essa noção geométrica de como está o triângulo e ainda assim nós calculamos perfeitamente a área desse triângulo. Para finalizar essa aula, eu gostaria de falar sobre o produto escalar triplo ou produto misto. Então, dados 3 vetores, o produto misto é definido como sendo o produto escalar entre o vetorial V por W. Esse é o produto misto. E é possível mostrar que esse produto misto pode ser calculado de uma forma muito simples usando determinantes. Na primeira linha você coloca as coordenadas do vetor U, o primeiro que aparece. Na segunda linha você coloca as coordenadas do vetor V. E na terceira linha as coordenadas do vetor W.
E eu deixo como exercício para vocês mostrar que o volume do paralelepípedo gerado por 3 vetores é dado pelo módulo do produto misto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando são dados 3 vetores U, V e W, eu consigo formar um paralelepípedo e o volume desse paralelepípedo pode ser calculado pelo módulo do produto misto. Com isso, nós finalizamos essa aula. Eu gostaria de recordar que nesta aula nós vimos o produto escalar, vimos o produto vetorial. Em particular, eu chamo a atenção que o produto vetorial nos ajuda a calcular a área de um paralelogramo. Quando nós estivermos lá no segundo módulo falando sobre integrais múltiplas e mudança de variáveis em integrais duplas, eu espero que vocês lembrem desta aula. E também falamos do produto misto. E, novamente, quando nós estivermos lá no módulo 3, falando de mudanças de variáveis em integrais triplas, eu espero que vocês lembrem que o volume de um paralelepípedo pode ser calculado via produto misto. Então, por hoje nós encerramos a aula por aqui. Fiquem todos bem e nos vemos na próxima aula. Até mais!